Um, dois, três, gravando. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso já semanal e clássico 24Cast. Por aqui a gente desfila vários assuntos ligados ao Bitrix 24, direto ou indiretamente. Lembrando que a gente está aí nas principais plataformas de podcast, procura lá por Bitrix 24, certamente você vai nos encontrar por lá. E eu vou trazer o sócio aqui, porque já é a terceira vez que ele aparece por aqui, ele achou que era a segunda, mas está na terceira. E aí, Cordovez, cara, seja bem-vindo, cara, adoro te receber aqui. Romualdo, obrigado, cara. Eu que agradeço. É notável cada vez que eu venho, tu tá conduzindo melhor, mais fluido, com mais tipo, fluidez, assim, com fluência, sabe? Quando Obrigado, você cara. vê que alguém tá na frente do microfone e tá à vontade. É um prazer estar aqui. Eu sou o Diego Cordovez, sou um dos fundadores da MeTime, um dos responsáveis, acho que o principal responsável pelo Cast for Closers, por alguns dos materiais que a gente lança, né? O Cast for Closers é o nosso podcast, 5 anos de gravação. Um dos melhores podcasts de vendas do Brasil, já falei isso e já escrevi também. É opinião própria, mas é material fantástico. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo com a audiência. Como eu comentei contigo, eu achei que era a segunda, mas na primeira vez eu falei sobre o podcast e na segunda vez sobre a pesquisa. É verdade. Então, já posso pedir música aqui? Já pode pedir música, boa. Você vê, né, cara, como é importante a gente que produz conteúdo, né? A gente fica entra tão na nossa rotina que a gente não sabe mais, né? A gente já vem produzindo. Teve o Cast for Close é o que já? Quarto ano? Quinto ano? Quinto ano. Que é o quinto ano, inclusive, da pesquisa, né? Também, né? Exato. É o quinto ano da pesquisa também, quinto ano de podcast. A MeTime tem 5 anos, né? E desde o começo a gente produz conteúdo. Legal. E sim, cada ano que sai, esse, Romualdo, deve ser o que a gente está gravando aqui, o 7º ou 8º papo, gravação, conversa com cliente, com prospect, sobre Inside Sales Benchmark Brasil. Então é um material que quando sai, as pessoas procuram os parceiros, né? Gravinho com a Venda Mais, com o Raul. Então os parceiros também procuram e é legal estar com as pessoas discutindo esse material. Esses dias participei com 20 e poucos heads de vendas aqui de Floripa, num grupo de WhatsApp que eles têm, eles combinaram, eu entrei nessa call e fui meio que sabatinado, assim, eles foram página a página, foi legal também. Então é gratificante trazer esse material para o mercado. Que legal. Bom, só para alinhar como você tá, fala rapidamente aí como tá a MeTime, esse último, a gente gravou em maio do ano passado, tá? Como é que foi esses últimos meses, né? De maio para cá. A gente gravou logo depois da pandemia, eu me lembro, logo que a gente tava aquela neblina, né? Como é que vocês passaram por tudo isso? Dá uma atualizada aí pra gente. É legal esse horizonte que tu deu. De lá para cá, cara, a gente fez um segundo semestre histórico, um primeiro trimestre mais agressivo ainda, tirando todo o aspecto social, que é extremamente negativo. Sim, a pandemia forçou empreendedores a se digitalizarem, as empresas a estarem no meio digital. Minha mãe e minha irmã têm um artesanato online via Instagram e elas já têm loja na Nuvem Shop, já tem domínio.com.br, elas estão despachando mercadoria para o Brasil inteiro. Então os negócios, de certa forma, se digitalizaram, e eu trago esse exemplo da minha família porque toco um SaaS, né, há 5 anos, mas não necessariamente só os softwares estão fazendo o marketing ou vendas online, né? Muito pelo contrário, o segmento de e-commerce explodiu. Então, alguns setores sofreram. Na pesquisa que a gente fez ano passado, o setor de indústria sofreu muito, mas ao longo dos meses, a gente começou a ver que a demanda voltou. Meu pai trabalha no setor de indústria, estava conversando com ele, está faltando matéria-prima para entregar os pedidos. Esses dias estou mobiliando um apartamento, fui comprar geladeira, tinha vários modelos sem estoque. Então a indústria está penando para entregar a demanda de agora. Então, a gente viu de lá para cá um reaquecimento da economia, os clientes que eventualmente demitiram vendedores e encolheram a conta com a MeTime voltaram a expandir, voltaram a contratar. Então,
muito bom ver o mercado retomando, né? Tem alguns... Sim. O setor de eventos foi devastado. É que é complicado, né, Diego, falar sobre esse assunto, falar de coisa boa, porque parece que você não tem empatia, né? Que eu acho que foi esse sentimento que você tentou ir falando, falar, caramba, aí você fala que o nosso setor tá indo, mas parece que a gente não é empático. Não é verdade, é que tem setor que foi afetado e tem outros que alavancaram, é meio complicado isso, né? Por um bom tempo no Cast for Closers a gente trouxe um viés assim de como sobreviver o lado negativo da pandemia. E no Cast for Closers retrasado, porque vai sair um agora, a gente trouxe como aproveitar mercados aquecidos, tá? Então, o Bruno, convidado da época desse episódio, foi um episódio maravilhoso, está estourando o número de likes. Se tem alguma coisa que aconteceu foi os empreendedores tiveram que se mexer. E isso faz com que a nossa classe, digamos assim, essa profissão que é empreender, cara, tem que se virar para manter uma empresa de pé com as pessoas que estão lá. Então, sim, parece falta de empatia, mas é tudo uma questão de olhar, sabe? Assim como socialmente, politicamente, a gente está tendo que se adaptar à nossa rotina, etc. As nossas empresas tiveram que se adaptar, as nossas famílias, enfim. Então, acho que nada mais justo do que engrandecer os empreendedores que conseguem tirar algo de positivo dessa situação, conseguem virar um negócio e aproveitar uma onda, permanecer ativos, né? Nosso objetivo como empresa é permanecer ativo e servir os clientes, cara, senão não tem... Faz sentido. Concordo com você totalmente. Cara, e eu também aproveitar, né? A gente ficou muito feliz que recentemente a gente lançou a integração do Bittrex com o MeTime. A gente, inclusive, já tem alguns clientes em comum e foi engraçado porque a gente lançou, porque sempre assim, um cliente levanta a mão, quer falar, legal, vamos fazer junto. E aí a gente publicou e a gente rapidamente expandiu, acho que já tá 3 ou 4 clientes utilizando. Então é muito legal, né? Um negócio que a gente já queria fazer faz tempo e aconteceu tão organicamente e eu fiquei bem feliz, queria compartilhar isso com você. Aproveitando que você falou da empresa, cara, cuidado com as pessoas. Como é que vocês fizeram nesse período para cuidar das pessoas? Porque também é outra preocupação que nós, empreendedores, temos que ter, né? Como é que foi? Vamos aproveitar essa pergunta, depois a gente entra no Inside Sales Brasil. Legal tu mencionar, cuidado com as pessoas é exatamente um dos 3 valores da MeTime. Foco e busca pela excelência são os outros. A gente escolhe 3 porque tu não tem como memorizar 10 valores e eventualmente tu vai esquecer e ele vai cair em desuso. E o que a gente fez inicialmente, Romualdo, foi muito de procurar com que as pessoas estivessem bem. E isso é mental e físico, tá? Então, guiei meditações quase durante um ano. A gente acabou de parar as meditações da MeTime. Já fazia esse trabalho voluntário de guiar meditações por Floripa. Quando a pandemia entrou, foquei no time para que eles estivessem bem, com saúde. A gente deu o suporte que eles precisavam com internet, com infra, né? Renovação do escritório, todo mundo pôde levar o que queria do escritório para trabalhar bem. E mais do que isso, acho que tá perto, sabe? Tá perto e presente. No sentido de, putz, eu vou conversar com as pessoas, aproveitar esses momentos que a gente tem de interação, eventualmente, Romualdo, aumentar o número de contatos para que as pessoas se sintam mais abraçadas, então falar uma vez ao dia, momentos, reuniões onde a gente entra e fala besteira, tem isso, tá? Chama Papo Sem Prioridades, e a gente entra lá, logo depois do almoço, a gente só fala besteira, fala de Big Brother, a vida amorosa do Gustavo Lima, que é normalmente uma das piadas, mesmo, né? Papo de boteco. Então, assim, a gente tira um pouco do estresse e das situações. E ao longo do tempo, o time foi se acostumando, como nós, todos os seres humanos foram se acostumando à realidade, ela foi virando, que muitos diziam, normal, né? Um novo normal. Mas tá perto, Romualdo, mesmo distante, é aumentar a comunicação, é prestar atenção no que o time está falando, está sofrendo, está pedindo. Então, acho que o máximo que a gente conseguiu, por exemplo, teve uma semana difícil para o nosso time de CS, porque o produto passou por instabilidade. Demos um jantar para as meninas,
Então, assim, você cuida do time porque você sabe que eles estão dando muito a mais em alguns momentos, sabe? Então, todo SaaS passa por problemas, e quando eles vêm, tu reage rápido. Então, foi bem gratificante, assim, de ver a postura e de todos, assim, né? Uhum. E, como eu te falei, estava te falando em off, foram meses muito, muito históricos e agressivos de crescimento para nós. Tivemos que lidar com dor de crescimento, que é o produto balançar. Sim. Então, o que é ótimo, um problema bom de resolver, verdade. O oposto de um problema que não de falta de crescimento, né? Mas é gratificante ver o quanto o time se esforça, e aí você cuida, você simplesmente cuida, você está à disposição, você atende o celular na hora que for, tu cria rituais de comunicação constantes, tu dá transparência para que as pessoas consigam falar o que elas estão pensando, e tu investe na saúde mental delas. Sim, concordo 100%. Então foi basicamente assim que a gente navegou os meses mais difíceis, o pânico, né? Depois as situações foram entrando numa espiral mais de resolução, e a gente começou a ver o mercado reagir. Vai sair na neblina, né? Exato. Muito bom. Ano passado, eu acabei chegando numa conclusão assim, para fechar esse assunto, que assim, cara, não é sobre MeTime, não é sobre Bittrex, não é sobre SaaS, é sobre pessoas e vida, né, cara? E aí isso é muito maior do que a gente, empreendedor, consegue sacar, né? Talvez esses momentos dão esse alerta pra gente, né? A primeira vez, Romualdo, que eu senti isso, cara, foi quando eu contratei um rapaz, ele é fantástico, ele tá com a gente hoje fazendo freelas, porque ele abriu a própria empresa. Uhum. E ele chegou para mim numa segunda-feira aleatória, e na primeira semana dele, tá? Cara, eu vou ser pai. E naquele momento eu sorri, mas meu estômago tava revirando, porque eu sabia que não era mais ele, eram 3 pessoas. Era ele, a esposa e o filho. E então a gente sente isso, né? São famílias, não são só membros da MeTime. Então, acho que isso faz com que você entre num modo de alerta e num modo de seriedade muito maior do que quando éramos só os 3 fundadores, né? da MeTime, sabe? Constante. Legal. Bom, vamos lá. Cara, vamos voltar a falar, né? A gente falou no passado sobre a pesquisa. Foi maravilhoso, muito bom bate-papo. Eu vou levar na mesma estrutura que a gente falou ano passado. Legal. Queria que você falasse um pouquinho da experiência agora desse 5º ano, e depois a gente vai desmembrar cada um dos tópicos, né, como ela é estruturada, e a gente vai navegando, você dando ali um pouco da tua visão. É claro, né, a gente vai deixar um link aqui para quem quiser baixar o material, e eu indico, o material fantástico, inclusive o material que vocês fazem, eu encaminho lá para a Rússia, tá? Porque é uma pesquisa importante pro mercado nacional, e é um balizador de muitas coisas, eu inclusive compartilho com eles. Então eu queria que você falasse primeiramente, antes da gente falar dos tópicos, da experiência agora desse 5º ano, porque eu tenho certeza que cada ano você tem um olhar, né? Como foi o olhar desse quinta edição, cara? Com certeza, Romualdo, cada ano que ela passa, ela ganha maturidade. Nessa sessão que eu estava com 20 e poucos gestores comerciais aqui de Floripa, num grupo da comunidade daqui, e eu fui meio sabatinado, né? Eles foram abrindo o relatório e perguntando página a página, capítulo a capítulo, o que havia chamado a atenção. Uma coisa que a gente vê é que todo ano eu fico com o Rui, nosso diretor comercial, no Slack, pensando, cara, essa é a melhor forma de perguntar o que a gente quer perguntar? Como é que tá o português dessa palavra, dessa pergunta? Será que a gente está perguntando como gostaria? Exemplo, eu perguntava o número de tentativas de contato por lead. Isso eu quero saber quantas vezes você tenta falar com alguém antes de dizer tchau. Não vou tentar mais prospectar o Romualdo, por exemplo. Só que eu também queria saber o número de tentativas ou o número de atividades de prospecção diárias que um SDR faz. E aí não é 8 por cliente, é 80 atividades por dia, sendo e-mails e telefonemas as mais principais, né? Então, cada ano ela ganha maturidade, cada ano a gente inventa uma coisa nova. Por exemplo, esse ano foi turnover, rotatividade de vendedores. A gente nunca tinha medido no país, e eu fiz algumas perguntas para calcular a fórmula certinho, né, da expressão de turnover ou de rotatividade. A gente nunca havia medido o quanto os times comerciais brasileiros rotacionam. E foi surpreendente em partes, mas
nem tanto porque a gente sabe dos dados, né? O vendedor, ele tem uma... A última vez que eu falei vida útil no podcast, o pessoal me cobrou que essa é uma palavra horrível, mas digamos assim, o vendedor ele tem uma paciência de ficar no cargo de 12 a 18 meses. E aí ele sai, ele quer ser gestor, etc. Então essa é uma medida que a gente consegue ver nos benchmarks de mercado. E o turnover médio brasileiro é 55%. Isso significa que em um ano, 55% do time troca. E em um ano, 10 meses, ou seja, 1 dividido por 55%, 100% do time rotaciona. Isso significa que 100% do time é novo. Entrou ou saiu. Então, essa é uma medida do quanto o time comercial da empresa rotaciona. Mais para frente, eu vou falar do impacto do turnover na meta, que foi uma outra coisa legal de observar. As empresas que têm mais turnover batem menos a meta, porque o time é novo. Se o time é novo, natural, muito provavelmente vai estar um tempo em ramp-up, isso vai atrapalhar o atingimento da meta. Então, turnover, por exemplo, foi um dos maiores aprendizados assim dessa edição. Isso significa que tudo bem que o seu turnover é maior ou menor que o brasileiro. O ponto é, meça. Meça porque isso vai impactar no quanto o teu time bate ou não a meta ano que vem. Não ignore essa medida de rotação porque o resultado vai depender dela. Legal. Eu quero começar já com o primeiro item ali, que é o perfil dos respondentes ali, né? Acho Legal. Que é exatamente essa frase, né? Esse perfil se mantém? Como que tá? Boa. O perfil se mantém. A primeira vertical, software, normalmente a vertical que mais faz inside sales é histórico, isso nos Estados Unidos para cá. O que me chama a atenção nesse ano, Romualdo, é que 83% das empresas projetam crescer. Ano passado era 91%. Os dados são coletados lá por janeiro e a gente começa a fazer as análises e as validações ali no meio de fevereiro. Então é o seguinte... janeiro de 2021, né? Você diz. Exato. Relativo ao ano de 2020. E o de 2020, do ano passado, esses 91% que projetavam crescimento, era no ano em relativo ao mês, né, de janeiro e fevereiro. Então ninguém sabia que a pandemia ia estourar aqui no Brasil ainda. Sim, eu lembro que vocês fizeram, inclusive, depois um certo anexo ali com a pandemia, né? Com Exato, COVID, né? Exato. Isso, a gente fez outra pesquisa semelhante, bem menos complexa, com menos gráficos, mas igualmente enriquecedora, assim. E então, essa diferença de 8 pontos percentuais é considerável, né? Mas ainda assim a maioria das empresas projeta crescer esse ano. Muitas delas, 15%, isso era ao redor de 8% no ano passado, projetavam estabilidade. E aí é a preocupação, né? Esse percentual de empresas que saiu de crescimento para estabilidade. Naturalmente, impactos ou setores que projetam ficar no patamar atual. Então, qual que é o percentual de varejo? Não sei se você lembra de cabeça, porque o varejo de indústria, de serviço, o varejo de fato é um dos mais impactados, né? Tem uma galera que responde varejo. Aqui a gente não planejou toda a pauta, né? A gente foi planejando o macro, então talvez tenha algumas perguntas aqui que o Diego não vai saber responder de bate-pronto. Eu tô com a então... pesquisa aberta aqui. Porque eu não sei, é uma sensação minha, né, que o varejo sofreu mais. O varejo sofreu, a indústria sofreu. Normalmente, quem sofreu mais, Romualdo, são vendas, e aí o varejo, né, vendas esporádicas ou vendas diretas, não recorrentes. Ali. Sim. Tá? A gente tem aqui 4% dos respondentes em varejo. Só que eu não estratifiquei setor com crescimento. Esse é um dado genérico, tá? Mas do ano passado a gente lembra que setores de indústria, setores de venda ocasional, né? Venda esporádica, que eu digo é a venda única. Eu não vendo de forma recorrente, eu não cobro de forma recorrente, eu cobro de forma por pedido. Eles chamam de venda transacional, às vezes, mas não é. Às vezes, basicamente isso, né? O mercado chama de transacional. Exato.
Mas esse é um setor que passou por mais apertos. Assim. Perdeu, em média, 49% de receita e de clientes, sim, quando setores que cobram de forma recorrente perderam só 15% do número da receita e 23% do número de clientes. Então, é uma comparação mais... Foi um setor mais afetado, assim. Na verdade, não um setor, mas um modelo de cobrança, né? Foi o tipo de negócio mais afetado. Sim, fato. O outro tópico se refere a processo e tecnologia em vendas, né? Isso. Que é um item que eu gosto. Eu gosto porque ele é uma... Ele acaba mostrando um pouco maturidade, né? Como é que tá um pouco da maturidade tecnológica das empresas. Como é que foi isso? Esse é um dos capítulos mais densos e quando eu me deparo com ele, cruzando os dados no Excel, é um dos mais difíceis de fazer e um dos mais demorados. Porque ali tem muita informação, né? Como é que as empresas estão fazendo prospecção, estão fazendo o relacionamento com seus prospects, quanto estão fazendo de taxas, enfim. E aí passa, claro, um pouco para o próximo capítulo, que é o de pipeline, mas falando um pouquinho de esforço, um dos gráficos que a gente não havia coletado ainda, que é o número de atividades de prospecção por SDR, atividades diárias, a média ficou em 38 atividades dia, tá? Isso é pouco ainda para uma realidade brasileira. A gente começou a estratificar isso, tá? Clientes MeTime fazem 72 atividades diárias, quase o dobro, e a gente quebrou por ticket, tá? Então, assim, os respondentes que têm tickets médios recorrentes de até 1K, eles fazem 45 atividades dia, que é a maioria das empresas que respondeu o questionário. Então, um SDR fazer 45 tentativas por dia significa que ele vai tentar ligar umas 20 vezes, mandar uns 25 e-mails. Ainda é pouco, tá? Tem SDR, eu estava fazendo alguns benchmarks com o nosso time de CS, que faz 100, faz 150 atividades. Esses 72 média de clientes da MeTime realmente a média, mas tem clientes que chegam a 150 atividades dia. Então é bastante produtividade, 38 atividades para alguém que é focado nisso, eu aceito em ramp-up. Nós temos uma SDR que está em ramp-up e em estágio fazendo 45 atividades dia, com meio período. Então, assim, dá para fazer e muito fácil para alguém que está full-time prospectando. Mas pode, nesse caso, da pesquisa, ter essa questão de a pessoa ter respondido e ter esses dois perfis, né? O pleno, o sênior e tá no ramp-up, e aí acaba destoando essa média? 76% dos respondentes foram decisores. Então, é o decisor olhando a operação como um todo, tá? Entendi. Então, a gente não diferencia pleno e sênior. Eu pergunto, num aí dia, é médio, né? É uma média dos SDRs como um todo. Sim, isso. Sim. Aí pode ter, de fato, essa distorção, né? Você já deu um pouquinho aí da questão da gestão de pipeline. Como é que foi esse tópico? Legal. Os próximos tópicos, eles são mais estáveis. Se você olha a taxa de conversão do inbound outbound ao longo dos anos, bem estável. Eu trago um gráfico aqui que a gente... Tem um gráfico no capítulo, na página 27, que ainda é do capítulo 2, mas ele mistura informações do capítulo 3. É um gráfico que eu adoro, tá? De atividades diárias, leads abordados e oportunidades geradas por ticket médio. Então, é uma informação bem condensada, tá? Tickets de até 1K. Os SDRs fazem 45 atividades diárias, abordam 117 leads por mês e geram 21 reuniões. Oportunidades, na verdade. Entre 1 e 5K, entre R$1.000 e R$5.000 recorrentes por mês. E por quê? Porque o número de prospects varia, né? Se eu tenho um ticket enterprise, por exemplo, 5K para cima, eu abordo muito menos gente. Então, naturalmente, cai o número de leads abordados, de atividades e de oportunidades geradas.
Esse é um gráfico bem complexo, não, ele tem bastante informação, recomendo analisar com calma, esse da página 27. E na seção específica de gestão de pipeline, uma coisa que a gente salta aos olhos aqui, a gente pede para as operações controlarem, é a taxa de contato na prospecção, né? Ou seja, quantos leads respondem aos contatos na prospecção de acordo com o modelo. Então, as operações que fazem só inbound têm uma taxa de contato média de 33%. As que fazem outbound, 20%. E as que fazem ambos, 27%. Ou seja, se eu não tenho, sem entrar em discussão o que é melhor, o que é pior, o que converte mais, sim. Se eu não tenho dados, isso aqui é um bom benchmark para dimensionar quantos SDRs eu contrato de início, entendeu? Sim. Beleza, eu quero gerar 50 oportunidades comerciais. Beleza. Na verdade, eu quero, sei lá, vamos supor, 300 leads que respondem ao contato. Se eu for fazer, tá tudo girando ao redor de um terço aqui, exceto outbound, que é 20%. Então, se eu for fazer outbound, eu preciso de 5 vezes o número de leads para fazer. Então, você tem uma proporção muito saudável e fala assim, beleza, se eu quero contratar 2 SDRs, eu vou precisar, então, de X leads por SDR, eu tenho essa conversão esperada na prospecção. Conversão não é nem o melhor termo, é taxa de contato, porque a conversão é de lead para oportunidade. Mas aqui a gente já tem um modelo claro de esforço. Quanto eu coloco de leads para que, esperando uma taxa de 20% no outbound ou 33% no inbound, eu converta meus leads e tenha, né, o pipeline ali que eu preciso para bater minha meta. Então, esse é um dos destaques. A gente faz uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, que a gente pergunta especificamente por inbound, por outbound ou por ambos. Então, a gente cruza os dados, especialmente no que faz sentido, né, nas taxas de conversão, de leads abordados, para ver por operação, né, por modelo de geração de lead, como é que eles estão. Uma curiosidade que eu fiquei agora, quando você fala isso, desse número especificamente, né, eu fico pensando, será que esse número chega no RH, por exemplo? Né, será que o gestor usa esse número para dimensionar time e falar, RH, tá vendo aqui? Como eu preciso da tua ajuda, olha esse número aqui, olha essa média, né? Eu não sei se você já recebeu esse tipo de feedback. O que a gente recebe, Romualdo, é que, sim, as pessoas usam os dados para dimensionar os times, para comparar seus times comerciais. Esse é o grande intuito da Insight Sales Benchmark Brasil. Sim. Que você compare a sua operação comercial às demais. Então, porque aí você tem um parâmetro, né? Que é difícil você ter parâmetro, né? Então, assim, com certeza as pessoas usam esse dado. Eu não consigo dizer, não sei, não chegou até nós o feedback assim, fui falar com o RH com base na pesquisa que vocês fizeram. Mas com certeza já tivemos feedback de gestores falando assim, olha, meu time não estava fazendo, coloquei o benchmark lá na frente deles e disse, vai fazer. Isso. Se o Brasil está fazendo, a gente tem que, no mínimo, estar na média nacional, né? Então, serve também para esse tipo de passa a ser cobrança, passa a ser o a teto, régua. Né? E aí, o próximo tópico, eu acredito que a compensação e comissionamento, com certeza, eles usam. Não sei se o RH é envolvido. Não é porque eu falo isso de RH, pode parecer estranho, mas é difícil tomar uma decisão, né, dentro de um negócio e não envolver, né, quem cuida das pessoas em muitos aspectos, né? E esse da compensação e comissionamento, que é o próximo tópico, ele também é fundamental nisso, eu acredito, né? Com certeza, a gente já viu que quanto mais agressiva é a remuneração, maior o número de meses dentro da meta, então faz sentido, tá? Especialmente em comissionamento variável também, é bem importante. O que eu vou te dizer, Romualdo? A gente fez pela primeira vez um comparativo de salário médio base, salário base médio, com a região do país, tá? Ô, Romualdo, aqui tá dando um alerta de que eu perdi a conexão ao servidor tentando ela vai voltar.
Mas ela vai voltar, eu vou seguir, ela tá? Ela vai voltar, pode seguir. Beleza. Então, a gente fez esse ano esse comparativo de salário base com região. E o que é legal? Se eu tenho uma média de R$ 3.600, que é o salário do vendedor brasileiro, e eu tenho o Sudeste fazendo 4.107, ou seja, 15% acima da média nacional, uma empresa no Sudeste pode pegar a média do vendedor dela e multiplicar por 15% e apresentar para o candidato de emprego, ó, a gente remunera conforme o mercado. Ou remunera o 15% acima conforme o mercado faz no Sudeste. Então, isso já é, por si só, para quem ainda não tem o benchmark, um balizador de quanto eu posso oferecer para o meu candidato ali, né, no processo seletivo. Da mesma forma como no Norte, a média salarial, no Nordeste, por exemplo, R$ 2.083. Isso é bem abaixo dos 3.600. Mas é histórico, né, de todas as áreas no Nordeste. É histórico, exato. Então, assim, o custo de vida é menor também. Então, sim. Os gestores têm esse balizador para falar, putz, beleza, a média nacional é isso, o Sudeste está um pouco acima, se eu coloco o Nordeste e Norte abaixo, então você consegue ver que o custo de vida é maior, precisa balancear um pouco mais, e a dica que a gente deu no Cast for Closers foi balizem isso localmente também, ao redor da sua cidade, ao redor do teu mercado. Não só porque o vendedor mora na sua cidade, então ele vai ter os custos, né, baseados em Floripa, no nosso caso aqui da Meantime, mas também para o gestor ter uma visão do todo. Pô, o Brasil está assim, a nossa região do país está com um percentual Y desse valor, acima ou abaixo, e localmente a gente está pagando X para um vendedor júnior ou pleno. Então o gestor tem três balizadores, um nacional, um estadual ou regional, né, perdão, e um local. Então ele consegue saber com precisão qual salário ele vai oferecer. Então por isso que é um gráfico que a gente, a pedidos de muita gente no ano passado, queria ver por região. Lembramos esse ano e tocamos a pesquisa assim, estratificada. Legal. Não, é que você tem dado o exemplo aí de quem tá de fora, né? Ou que tá contratando, mas quem tá dentro de casa também, até às vezes para sentar numa mesa, para negociar, ou até para ajudar o colaborador em relação à gestão financeira também, né? Às vezes o cara fala, não, mas olha assim, ó, tem uma média aqui, né? A gente tá cuidando disso, né? Então eu acho que é um número bem, bem importante. O próximo tópico é um tópico de metas, né? Metas e previsão de vendas. Esse daí também deve ter muita disparidade, algo que deve mudar aí também ao longo do tempo, né? Exato. A gente colocou o seguinte, um dos gráficos que já vem há bastante tempo quanto é que previsão de vendas influencia, reunião de forecast influencia pra caramba, tá? No atingimento ou não. Um dado que, como esse é um gráfico que sempre está aqui, as pessoas podem achar repetitivo, deixa eu puxar um gráfico que é o de turnover com meses dentro da média. Porque tem isso. Em empresas que batem meta até 6 meses nos 12 do ano, 57% é o turnover médio. Nas empresas que batem meta mais de 6 meses, o turnover médio é 44%. Então você já percebe que o turnover tem ali seus 20%, 23% menor em empresas que batem a meta mais vezes. Isso significa que entre tudo que um vendedor pode ter de problema para bater a meta, turnover é um deles. E a gente precisa olhar, né? Então, meu time é muito novo, beleza. Se eu vou contratar muita gente nova e essas pessoas são júniors, ok, eu vou ter que gastar bastante tempo em treinamento. Se o meu time vai renovar bem, mas eu estou fazendo prospecção para vagas mais seniors, ok, tenho mais chances de bater porque o ramp-up já não existe em termos de aprender a vender. O ramp-up existe no aprender a vender a minha empresa. Sim, fato.
aí você muda, né? Você não tem essa curva, né, de maturação, de aprendizado, que faz uma diferença também, né? Faz sim. Tem o tempo de ramp up, né? A gente tem uma média Sim. aí de 3 meses no Brasil, 3,8 na verdade. Os melhores fazem em 2 meses ali, os top 25% e top 5%, que a gente já vai falar do Everest Foreclosures, mas é uma variável que influencia sim no resultado, com certeza. Sim, e aí já puxa o próximo tópico diretamente, que é a questão de formação, treinamento e coach, né, do time. Exato. Como é que tá isso? Isso também influencia bastante na meta. As empresas que fazem coaching, né, dos seus reps, dos seus vendedores, elas batem em média 5,8 meses no ano, quase 6, né? Ou seja, passa metade do ano dentro, metade do ano fora da meta. E as empresas que não fazem coaching, 4,3. Então é bem grande aqui a diferença quando eu olho coach. Isso significa que você precisa gastar tempo treinando seus vendedores, fazendo coaching, para que eles consigam melhorar. Gastar por investir? Perdão. Investir é a palavra, porque isso tem retorno, né? Sim, é gastar verdade. É bater carro. Não é uma correção, mas Exato. Eu acho que está mais dentro, né, do que a gente está trazendo aqui, porque de fato, né, Cordovez, se você... sabe uma coisa que eu vi, aconteceu um pouquinho aqui com a gente, alguns meses, por uma falha, porque no fundo, muita coisa é gestão, né? A gente se resume e cai na gestão. E aí a gente pode ter um problema de quando a gente não tem o treinamento, né, tem esse acompanhamento, não tem esse investimento, a gente quer ir num ciclo em W, né? Você bate bem a meta, aí cai porque você abandonou. Aí você se aproxima, faz gestão, treina, sobe. E essa questão de ter uma linha em W, né? Não é uma linha, mas quando ela fica em W, os seus números, é horrível, né, para a empresa, né? Com certeza. Tem aquela frase, né, Romualdo? Pô, por que treinar os vendedores se eles podem sair? E aí a próxima pessoa pergunta, né? E se a gente não treinar, eles ficarem, né? Sim, então, sim. Que seria muito pior. Então, vale demais a pena investir, e aqui os números estão provando um pouco, né? Que fazer coaching faz com que seus vendedores entendam que o mercado está mudando, que eles precisam se adaptar e fazem com que eles batam a meta mais vezes. Inclusive, vou fazer aqui um jabazinho. A gente adquiriu um treinamento de vocês, de Inside Sales. Legal, que massa. Né? A gente está usando aqui internamente também, porque a gente entendeu que precisa de material também, não é só também falar, não é só fazer coach. Às vezes é legal entregar um material, né? Pô, essa empresa aqui tem se preocupado, a empresa que tem maturidade do que fala, tem autoridade. Então a gente tem usado o material de vocês também para isso, né? Então isso é legal. Deixa aqui também a recomendação, não é jabá, não. É recomendação porque é material que eu sei que você investiu muito nesse material também, né? A gente levou quase 3 meses para gravar o The Inside Sales Show, que é a nossa certificação Inside Sales. Cada palavra lá dentro foi pesada, tá, Romualdo? E meus sócios fizeram os roteiros, eu também participei de vários, e depois eu colei um no outro. Então... Cada palavra que tu ouve ali foi pensada, o roteiro foi muito bem feito para que saísse um curso muito denso naquelas 4 horas, né? E que um vendedor ou um SDR pegasse Inside Sales e saísse fazendo depois, sabe? Legal. Tivesse condições de fazer um bom e-mail, uma boa videoconferência, uma boa reunião de diagnóstico. Sim, e a gente tem poucos materiais desses no Brasil, né? Isso deixar bem claro, acho que é uma iniciativa muito legal de vocês. Obrigado. A gente está vendo o número aumentar, né? Tem alguns players no Brasil, resultados digitais, a Rock Content também tem certificação de vendas. Então, está aumentando o número de empresas produzindo conteúdo a respeito, o que é gratificante, é legal ver que o mercado se importa com isso, né? Sim, também acho. E para finalizar a sessão, que ela entrou depois, acho que não sei se foi ano passado, que é The Everest Foreclosures, né? Que Exato. É a sessão especial. Fala um pouquinho dela, eu gosto dessa sessão aí. Essa é uma sessão que a gente pensou assim, beleza, eu fico falando de média nacional, mas e os melhores? E as empresas que estão voando nas métricas, como é que elas estão? A gente fez uma brincadeira com o nome Cast Foreclosures e colocou The Everest Foreclosures, ou seja, só chega no Everest os melhores. Sim. E então, claro que a gente tem preparação física, etc., mas você precisa se dedicar muito para subir o Everest.
Então, é algo bem perigoso. Se você assistiu já filmes e documentários sobre o Everest, não é para qualquer um. Então, a gente fez essa analogia. Separamos as empresas em 4 quartis. Os melhores 25%, os piores 25% e os 50% intermediários. Tá? Fizemos um 5º quartil, que é um 4º quartil, que é o top 5%. Tá? Então, em cada métrica desses 11 gráficos, o que os piores 25, os 50 intermediários, os 25 melhores, 25% melhores e os 5% melhores estão fazendo. E naquela métrica que eu falei de número de atividades diárias de um SDR, o top 25% faz 78 atividades diárias, bem próximo da média clientes me-time, e os top 5% fazem 127 atividades diárias. Então, a gente está falando de quase 50 atividades a mais, é bastante coisa. Sim. Então, é sempre legal de você se comparar também à seção Everest Foreclosed, né? Claro, se vocês têm ali as características da maioria das empresas, né? Se eu vendo muito enterprise, eu não consigo fazer 127 atividades, eu nem tenho lead para fazer isso tudo de atividades diárias. Então, a gente sempre faz esse disclaimer na hora de se comparar, mas é legal para você ter um cheiro assim, minha operação fala com 200, 300 empresas. Tá na hora de chegar nesse lugar aqui, porque é bastante gente, entendeu? Sim, então, é verdade. Isso por mês, né? Então, por mês, por vendedor. Então, é legal a gente olhar para esses números e falar, pô, quero me comparar com os melhores, não só com a média nacional, sabe? Tem muita empresa já madura fazendo inside sales e para elas a gente fez essa sessão. Uma sessão especial onde tu se compara aos melhores. Maduro pro maduro, né? Exato, exatamente. Não, quero aqui que você vai vindo com a média ali, você fala, não, mas eu já passei, né? E aí talvez falta, não, eu quero falar com um cara que é avançado, né? Então tá aqui o número da galera que já tá madura. E Diego, para fechar, né, esse assunto, considerações finais, assim, dessa pesquisa, o que te impressionou, o que te... até porque quando você olha os números, você já deve estar bem acostumado com eles, já deve meio até de saber aonde tem os desvios, né? Mas o que te marcou, cara, esse ano, assim, quando você olhou o contexto geral, você leu tudo, fechou, falou, caramba, isso aqui realmente foi alguma coisa diferenciada que eu não tinha sacado. Não sei se teve, né, também. O benefício de fazer essa pesquisa há 5 anos é que tem algumas coisas que tu já não se assusta mais, tu vê que o mercado está evoluindo, por exemplo, adota um CRM. Cara, é progressivo. E as empresas estão cada vez mais acordando para a primeira tecnologia que elas precisam, um CRM. Para depois pensar em me-time, software de prospecção, por exemplo. Então, algumas coisas você vê que elas já estão fazendo e indo bem. A maior conclusão que eu chego, Romualdo, é que esse material fez tanto barulho esse ano, cara, deu tanto download, que eu finalmente fiquei satisfeito com... Cara, o mercado acordou para isso, sabe? Legal. Antes a gente lançava a pesquisa, teve um ano que eu coloquei 26 parceiros para divulgar a pesquisa, Romualdo. Eu não cheguei no número de atenção e downloads que eu cheguei com esses 4 parceiros incríveis que a gente teve agora. Então, é muito gratificante ver que o mercado absorveu de vez, sabe? Verdade. Cara, eu quero me comparar e deu para sentir que o mercado tem maturidade para absorver o material e para se comparar. Deu para ver que os gestores comerciais se importam e que esse assunto ganhou prioridade de vez, tá? Sim. E esse, para mim, é o maior ganho dela. Porque ela nasceu para que você, gestor comercial, consiga se comparar com alguém. Ou com uma outra empresa, ou com outras operações maduras. Quando você vê o mercado adotando esse material com tanta fome, você fala, cara, deu certo. Sabe? Sim. Alguma coisa aqui, essa insistência de 5 anos deu certo. As empresas estão realmente se comparando. Então, não foi nenhum gráfico em específico, foi a adoção e o número de pessoas que vieram falar com a gente assim, ó, gostei, me comparei, evoluí em relação ao ano passado, incrível. Então, para mim, o brasileiro está pronto para se comparar comercialmente e para evoluir, sabe? Para medir, para iterar, para melhorar.
para esperar o dado do ano que vem e falar, pô, melhorei, cara, meu time tá mais enxuto, coeso, tô fazendo melhor em site sales do que eu fazia, sabe? Sim, é porque é um material muito educacional também, né, fora balizar, né, que é um trabalho que vocês fazem desde sempre, né, e aí a consistência da entrega do material e tudo isso, eu acho que também te leva quase que naturalmente para esse cenário, né? Ela é uma pesquisa não só para balizar e comparar, ela sim é um material educacional, embora a gente seja muito imparcial nela, tá? Eu não coloco um gráfico lá e fico bolando hipóteses dentro do relatório porque aquilo aconteceu. Sim. Isso é supor. E a gente não queria fazer isso com a pesquisa. Então a pesquisa diz assim, os dados mostram que a média é... Porque ela tem que ser imparcial como toda pesquisa é. Claro. Alguns dos gráficos que podem ter uma conclusão mais segura, a gente diz, existe um fenômeno que impacta, pode ser que esse número... Mas na grande maioria dos gráficos, tu vai ver que a gente aponta. Eu não digo como melhorar, mas sim, se a pessoa não tem nem ideia do que é uma conversão de inbound, ela passa a ser educada ali, né? A gente só não vai muito no como melhorar cada métrica, cada gráfico, porque aí a pesquisa ia passar das 300 páginas, com certeza. Claro. E também acho que não é esse o objetivo, né? Exato. Mas sim, ela tem um caráter educacional de te mostrar o que importa, sabe, numa operação. Então, se um gestor comercial pode se comparar em todos os gráficos da pesquisa, pô, ele tá realmente maduro digitalmente, olhando para as métricas que importam, né, que impactam o negócio. Legal. Cara, e para fechar, a última pergunta, né? E o cordovês, como é que você tá? Tá conseguindo correr? Tá praticando esporte? Tô bem. Voltei a treinar. Se vocês estiverem ouvindo eco, é porque eu tô num apartamento novo, então eu ainda tô comprando móveis, tá uma loucura. A obra no prédio da frente, tá? Esses martelos. E tá acontecendo agora, a propósito. Mas tô conseguindo treinar. As provas estão canceladas, mas temos alguns desafios dentro da assessoria, um no final de maio, que seria a data do Ironman Florianópolis, que é uma data especial. Já é o segundo ano consecutivo que ele é postergado, mas nós estamos fazendo desafios e comemorando essas datas, fazendo o que a gente gosta, né? Estando ativos fisicamente, então continuo treinando, tá tudo certo nesse lado aqui. Espero que aí contigo também seja tudo bem. Sim, eu também tô treinando. Ontem mesmo fui treinar. Eu só corro, né? Eu não faço Iron, acho que não tenho intenção. Adoro corrida, é meu esporte predileto. Me faz bem, né? Eu consigo colocar meus podcasts em dia, consigo ficar... não só saúde, cara, porque é uma coisa estranha, né? Quem tá de fora talvez não pratique esportes, que olha, não, ali é só saúde. Não, cara, mas faz um bem danado. Você volta, toma aquele banho gelado, parece que você joga tanta coisa fora, assim, tira... Nossa, é uma coisa maravilhosa. E a gente precisa disso, né? Às vezes tem um dia cheio e aí você sai, faz uma corridinha, às vezes é meia hora, 20 minutos, 40, não sei, whatever. É maravilhoso. Então, assim, eu não abro mão, cara, do esporte, mas não tem como, assim, pra mim é importante. Ainda mais em vendas, né? O quão importante é a saúde mental para as pessoas. É uma profissão que desgastante. Todo setembro amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, o mês de incentivo à vida, a gente faz o episódio especial com algum psicólogo sobre saúde mental em vendas. Esse ano vai ter de novo. Então, é um assunto que a gente precisa cuidar bem, especialmente numa pandemia, trancado em casa. A gente precisa, claro, tomar os cuidados, mas sim, fazer exercício, manter-se ativo. Concordo. Diegão, cara, quero te agradecer demais pelo bate-papo, né? Você já é mega convidado aqui, a gente sempre vai abrir as portas para pesquisa, eu acho o material incrível, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque na verdade a gente não vende solução, a gente também ajuda o mercado a educar, em muitos aspectos. Eu acho que a gente tem esse lugar aqui, é porta para vocês também, tá, cara? Quando sair, eu vou convidar
Com certeza. Quando eu recebo, eu já convido, né? E te agradecer. Levo meu parabéns também pro time da MeTime pelo material incrível. Sempre dá para notar que ele é muito imparcial, feito com muita qualidade, né? Com muita sensibilidade. Eu acho que isso vai credibilizando vocês também, né? Então, assim, não só uma empresa que foi lá e montou material, né? Uma empresa que vem montando material, que fala do assunto, que educa o mercado. Eu acho que é isso que vai fazendo com que esse orgânico que você diz, né? Que muita gente tem acessado. Eu acho que é um caminho natural, cara. E parabéns aí. É um trabalho que vocês vêm fazendo e estão sendo reconhecidos de alguma forma, né? Sim, sim. E o reconhecimento vem, as pessoas, na época, especialmente dos eventos, né, paravam, falavam o quanto elas gostam desse material. Não estou as vendo em eventos, mas tenho certeza que elas estão lá consumindo as novas edições. Então, meu obrigado também a vocês que consomem o material e o respeitam e dão a atenção que eu acho que ele merece, sabe? É tanta gente envolvida, sempre centenas e centenas de respondentes. Sim. Cada um coloca a sua energia ali para o material sair, sabe? Isso é louvável. Então, o meu obrigado também a todo mundo que participou já desses 5 anos como respondente, né? Uhum. E é isso, cara. Estou à disposição sempre que vocês precisarem ou quiserem. Também me deixo aqui à disposição do podcast para trazer conteúdo aí para vocês, e sempre que a gente tiver uma novidade, estarei à disposição para vir aqui e falarmos sobre ela, tá? Obrigado pra pelas fechar, palavras, cara, pelo incentivo. Para fechar, antes de eu não dar essa, que eu não posso deixar, vocês lançaram melhorias, novidades lá no MeTime. Para fechar, fala um pouquinho dessas novidades. Eu tenho acompanhado o material de vocês, eu vi que vocês teve um evento lá de lançamento também. Cara, não dá para deixar de falar isso aqui, eu ia esquecendo, cara, desculpa. Legal, imagina. A gente lançou, na MeTime o nosso principal produto é o Flow. É um módulo de prospecção para você agendar as atividades para o SDR e conseguir mais reuniões comerciais. Então, organização e agilidade na prospecção são as principais brand promises, as promessas de produto, promessas de marca da MeTime que vai te entregar na prospecção. A gente fez um módulo chamado Fit Score, que é um módulo para você preencher os critérios do que é um bom cliente para você. E aí a ferramenta filtra automaticamente o que é um lead bom com uma cor verde, o que é um lead neutro, o que é um lead não desejável em vermelho. Então você preenche assim, Romualdo, quero tirar pontos do lead se o e-mail é Gmail, se o cargo é estudante. Quero adicionar pontos se o campo telefone não é vazio. Quero adicionar mais pontos ainda se for da vertical de indústrias. Quero adicionar tantos pontos se o cargo é gestão. E ela faz a matemática e classifica para o vendedor automaticamente que lead abordar primeiro. Então, é algo que a gente fez para dar mais organização e mais agilidade para a prospecção. Ela tem um score fechado de 1 a 10, então todo lead, não importa as características, vai ser de 0 a 10, né, os critérios. Então, fica o nosso convite para as pessoas. É só digitar Fit Score MeTime no Google, você vai encontrar a página. Deixaremos o link lá. A gente pode deixar o link aqui também do vídeo do Diego, meu sócio, apresentando o produto. Não é o Cordovez, é a outra versão, é o Diego Loiro da MeTime, é o CEO. Ele apresenta o produto de forma muito, muito didática ali nos 13 minutos de vídeo. E é super incrível. E tá tendo uma receptividade absurda. Os clientes estão usando, então estou feliz com esse lançamento aí. Muito foi em março também, foi coisa de uma semana antes da pesquisa. Estamos bem atualizados aqui. Tá. Cordovez, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado. Você é sempre bem-vindo. Leva o meu abraço aí para todo mundo. Não esquecendo a galera que já é ouvinte aí do Casts for Closes, continua baixando lá, acompanhando os episódios. Toda semana, né? Toda semana. A gente tá fazendo muito desafiante. Estamos fazendo agora um piloto em abril desse ano no Clubhouse. Ao vivo, eu entro lá e respondo perguntas. Então, a gente fez a primeira edição ontem, foi muito legal, teve bastante adesão. O pessoal entrou, fez perguntas e foi legal. O tema foi sobre prospecção. Semana que vem tem mais. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá, Romualdo? Valeu, Cordovez. Abração, tá, cara? Abraço.
Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso 24Cast. Passamos por aqui toda semana. Não esquece, marca a gente lá no teu player favorito. Todas as quintas, certamente, a gente está aqui com um episódio novo. Fui, abraço e obrigado.